sempre que ainda não disse o nome de Deus. No final da respectiva berachá, deve-se retornar ao local do pedido, recitar a frase do pedido e continuar. Normalmente, nota nesses dias depois da Amidá, de Charit e Mincha se acrescentar Avinu, Malkinu, exceto no Shabat. Shabatot. Inclusive quando o Shabat coincide com Rosh Hashanah e na véspera do Shabat Teshuvah, o Shabat entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Os sefaradins recitam Avinu, Malkinu também nesses dias, porém não os trechos referentes aos pecados. Nota, confira mais adiante o resumo das regras de como consertar as berachot e Amidá, Ismoné, Esré, referente à mudança entre as rezas da época do sol e da chuva de chuva. Existe diferente de costume de como se curvar na reza. Os Askenazim costumam dobrar o joelho quando recita Baruch e quando dizer Atá, curvam o corpo até o ponto em que as vértebras se ressaltam nas costas e antes de pronunciar o nome de Hashem se erguem já os sefaradim. Quando dizem Baruch, costumam curvar o corpo até o ponto em que as vértebras se ressaltam nas costas. Quando diz Atá, abaixam a cabeça e antes de pronunciar o nome de Hashem, primeiro ergue o corpo e depois a cabeça. Quando recita Modim Anasnu, las os Askenazim costumam curvar o tronco e não dobrar o joelho. Já os sefaradim costumam curvar o corpo para frente, pois curvar a cabeça e ao pronunciar o nome de Hashem, primeiro levantam o corpo e depois a cabeça. No final da reza da Amidá, Ismoné Esré, damos 3 passos para trás, quando é o procedimento. No final da Amidá, com o corpo curvado, se dá 3 passos para trás. O primeiro passo com o pé esquerdo, os passos devem ser pequenos, ou seja, levar o pé para trás ao ponto que o polegar dele se alinhe com o calcanhar do outro pé e no terceiro passo, junta o pé esquerdo ao lado do pé direito. Após os 3 passos com o corpo curvado, se diz Osé Shalom Bin Romavi, curvando-se para a esquerda, Ru Yasé Shalom, Aleinu, curva-se para a direita, Vealcou Israel, Veiru Amém, curvando-se para a frente. Nota após dar os 3 passos no final da reza da Amidá, Ismoné Esré deve-se esperar um pouco, pelo menos o tempo de caminhada. 4 Amoti em torno de 2 metros para retornar ao local inicial, se a pessoa determinar a reza da Amidá. Todavia, a pessoa que está rezando atrás dela não terminou, caso esteja a uma distância menor que 4 Amoti, em torno de 2 metros, deve esperar que ela determine a reza para poder dar os 3 passos para trás, pois não se pode entrar dentro de 4 Amoti na frente de uma pessoa que reza Amidá,
se ela estiver demorando muito. Então é possível dar os 3 passos, desviando-se para um dos lados. Outra regra que vale lembrar após dar os 3 passos no final da Amidá. Caso o Shazam, todavia, não iniciou a repetição da Amidá, da reza. Shazarati Ha-Shatis. Então, não se deve dar os 3 passos para frente, para retornar ao local inicial, de preferência somente quando o Shazam inicia a segunda Berachá, Atá Gibor. Se dá os passos para frente, para fazer a Kedusha no lugar onde rezou inicialmente. Confira mais adiante sobre o tema de passar na frente de quem está rezando e o resumo do procedimento da Amidá. Certa pessoa estava rezando em um minyan, porém, por algum motivo, se deu conta que não poderia esperar para rezar junto com o público, então resolveu adiantar-se e começa a Amidá antes do público. Ela agiu corretamente? Não. Quando uma pessoa reza em um minyan, deve iniciar a reza junto com o público e não pode adiantá-lo caso ela não possa esperar, como no caso em questão. Então ela deve sair do minyan e procurar um outro local para iniciar a Amidá. Como deve agir uma pessoa que não pode rezar no minyan? É mitzvah necessário rezar com minyan. Fórum de 10 homens, a partir de 13 anos. A reza em público não é rejeitada, caso não possa rezar um minyan. Deve-se tentar rezar no mesmo momento em que o público está rezando na sinagoga. Contudo, mesmo quando não tem como rezar em um minyan, e tampouco no mesmo momento em que o público reza, é possível cumprir com a obrigação da reza sem minyan. Certa pessoa, vendo que estava atrasada, decidiu pular as Berachot, que recita antes da Tefilá, Birkoti Ha-Shazar, Birkoti Ha-Shachar, para alcançar a reza com o minyan. Após o minyan, ela recitou todas as Berachot que havia saltado. Ela agiu corretamente? Sim, porém, em relação às Berachot de Netilati e Adaim, Elokai Neshama e as Berachot da Torá, caso a pessoa não recitou antes da reza, não se recita depois da reza. Certa pessoa chegou na sinagoga e se deu conta que estava atrasada, e se fizesse todo o psuquei de Zinra, não alcançaria rezar com o minyan. Então ela fez a Birachoti Birkoti Ha-Shazar Ha-Shachar Baruch Shem Amar, no início do Psuquei de Zinra, Asrei Istabash, no final do Psuquei de Zinra, e seguiu a reza normalmente. E assim conseguiu chegar na Amidá, Ismoné, Esré. Junto com a minyan, ela agiu corretamente.
Sim, vale apontar que, a princípio, deve se preocupar em chegar a tempo de recitar a reza integralmente junto com a minyan. Porém, quando a pessoa se atrasa e recebe que não haverá tempo de rezar a Amida com a minyan, ela pode saltar parte do Psukei de Zinra, como esta pessoa recita acima fez, caso ela tivesse tempo para recitar algo a mais. Deveria acrescentar no Psukei de Zinra a seguinte parte de Halelu eti Hashem, Min ha-Shamaim, e Halelu Kel be Kodisho, e se tivesse ainda mais tempo, a ordem de prioridade que deveria acrescentar é a seguinte: os outros salmos de Halelu, Vaiye Varesh, David, Rodu, La Hashem, Kiru, Bismo, As Ias, Iashir, Moshe. Nota: quando a pessoa salta para dar reza, ela diminuiu a influência. Confira mais detalhe no tema conexão e sacrifício. Que parte da reza não se faz sem o minyan? Kadish Bareshu, repetição. Damida Shazarati, Ha-Shatis Kedushá, e leitura da Torá. Tampouco se recita as 3 Midoti de Rachamim. Uma pessoa que todos os dias antes da reza de Shacharit toma um copo de café, é permitido agir assim? Sim, é permitido tomar água, chá ou café antes da reza, inclusive café com leite e açúcar, uma vez que hoje em dia é normal tomar café dessa forma. Porém, beber algo especial como suco, vitamina, refrigerante não é permitido. Nota: existem opiniões mais restritas em relação a tomar café com açúcar. Certa pessoa que estava passando por um período de fraqueza física, e se não comer algo antes da reza, não terá concentração. Seria permitido para ela comer antes de rezar? Sim, a princípio não é permitido comer antes de rezar. Shacharit, tampouco beber algo, além da água, chá ou café, como foi citado acima. Porém, quando a pessoa necessita comer por motivo de saúde, quando sente fraca e sem força de rezar, é permitido comer o que for necessário para que tenha força para rezar. Uma pessoa que está de viagem e quer rezar mincha, ela não tem como saber para que direção é Jerusalém. Então, o que ela deve fazer? Está escrito no Shulchan Aruch que uma pessoa que se encontra fora de Israel deve se voltar para a direção da terra de Israel e ter a intenção de estar voltando para Jerusalém, para o local do grande templo e para o local do santo santuário Kodesh. Kodashim. Quem se encontra na terra de Israel deve se voltar para a direção de Jerusalém e também ter a intenção de estar se voltando para o local do templo e do santo santuário. Quem se encontra em Jerusalém deve se voltar para o local do templo e também ter a intenção de voltar-se voltando para o local do santo santuário. Porém, caso
a pessoa não tenha como saber a direção de Jerusalém ou de Israel, então deve-se direcionar o seu coração unicamente ao Criador. Certa pessoa esqueceu de desligar o telefone antes do minyan de Shacharit, e no meio do Psukei de Zinrá, o telefone começou a vibrar. Ela atende o telefone e disse que não podia falar, e assim que pudesse, retornaria. Alegação: ela agiu corretamente? Não, pois a partir de Baruch Shem Amar, no início de Psukei de Zinrá, até o final da Amidá, Ismone Esle, não é permitido falar, exceto responder o que for necessário, no procedimento da reza. Certa pessoa, após haver recitado Gaal Israel, que se diz antes de iniciar a Amidá, escutou que diziam Kadish. Seria permitido para ela